O sol de fim de tarde se deitava sobre a imensidão de São Paulo, tingindo os prédios de tons alaranjados e dourados. No coração da cidade, em uma cobertura luxuosa, Roberto Carlos sorria ao lado de empresários bem vestidos, todos celebrando a assinatura de um contrato milionário. O craque, agora aposentado, fora convidado a ser a imagem oficial de um grande projeto: a construção de um imenso centro comercial nos arredores da metrópole. Será o maior shopping da região, Roberto, disse um dos executivos, entregando-lhe uma pasta de couro. Emprego, desenvolvimento, modernidade. E com você como nosso embaixador, ninguém terá dúvidas de que será um sucesso. Roberto, acostumado à pressão dos estádios, via na proposta uma oportunidade de contribuir para o progresso da cidade. Ele lembrava de sua própria infância difícil, de quando sonhava em um futuro melhor. Naquele momento, acreditava que aceitar aquele papel era, de alguma forma, ajudar milhares de pessoas. Assinou o contrato com confiança, sem imaginar as consequências ocultas daquela decisão. Dias depois, os outdoors espalhados pela cidade estampavam seu rosto sorridente ao lado de imagens digitais de corredores modernos, lojas de grife e praças de alimentação cintilantes. O futuro já chegou, dizia o slogan em letras enormes. As primeiras reações foram de entusiasmo. Programas de televisão comentavam o investimento bilionário, jornais exaltavam um novo ícone de progresso e as redes sociais se enchiam de hashtags celebrando o empreendimento. Mas bastou uma semana para a verdade vir à tona. Roberto estava em seu carro, dirigindo discretamente por um bairro afastado, quando reconheceu uma paisagem que lhe cortou o coração. Ali, em um terreno amplo e cercado por muros pichados, crianças jogavam bola em um campo de terra batida, com través enferrujadas e chuteiras gastas. Era o mesmo campo onde ele, décadas atrás, havia dado seus primeiros chutes. O craque estacionou e desceu do carro. Caminhou até a beira do gramado improvisado, sentindo o cheiro da terra molhada pela chuva recente. O eco das risadas infantis o fez mergulhar em lembranças de sua juventude. Foi ali que aprenderá a driblar descalço, que caíra tantas vezes e levantara de novo. Foi ali que nascerá o sonho que o levou ao Real Madrid, à seleção brasileira, ao mundo. Um garoto, de uns 10 anos, correu até ele, ofegante, segurando uma bola gasta. Você é o Roberto Carlos, né? Ele sorriu, bagunçando os cabelos do menino. Sou eu sim, garoto. Vão derrubar o nosso campo para construir aquele shopping bonito do outdoor? A pergunta caiu como um raio. Roberto ficou paralisado. Como assim? Balbuciou. A mamãe disse que já está tudo certo, que o campo vai virar estacionamento. Se o campo acabar, o sonho também acaba. Roberto sentiu o chão abrir sob seus pés. De repente, os aplausos dos executivos e as promessas de progresso soaram vazias. Seu nome, sua imagem, estavam ligados à destruição do mesmo espaço que lhe dera asas. Nos dias seguintes, a angústia cresceu. As notícias nos jornais locais confirmavam: campo de comunidade dará lugar ao maior shopping da região. Fotos mostravam máquinas pesadas já cercando o terreno. As crianças apareciam nas reportagens segurando cartazes feitos à mão: não tirem nosso campo. Roberto lia tudo em silêncio. A cada linha, sentia uma facada no peito. Ele, que sempre fora símbolo de esperança, estava sendo apontado como cúmplice da perda. Numa noite chuvosa, incapaz de dormir, voltou ao campo. Encontrou um grupo de meninos treinando sob a garoa, iluminados apenas pelos postes da rua. O mesmo garoto que lhe entregará a bola se aproximou outra vez. Se o campo acabar, onde a gente vai jogar? Na rua? No estacionamento do shopping? As palavras simples eram mais duras que qualquer crítica da imprensa. Roberto abaixou a cabeça, incapaz de responder. No dia seguinte, reuniu-se novamente com os empresários. Vocês não me disseram que esse shopping seria construído sobre o campo de futebol da comunidade. O silêncio pesado da sala denunciava a omissão. Um dos executivos pigarreou. Roberto, entenda, é apenas um terreno baldio. Não tem valor real. Valor real? Ele rebateu, com a voz firme. Foi lá que eu comecei. É lá que centenas de crianças sonham. Isso não é terreno baldio, é um berço de sonhos. Os empresários trocaram olhares incomodados. Um deles tentou apaziguar. Você já assinou. Romper agora custará milhões. Pense bem. Mas Roberto Carlos já não pensava em dinheiro. Na sua mente, só via os olhos do garoto, cheios de medo de perder o futuro. Naquela noite, sozinho, encarou o contrato sobre a mesa.
Milhões em jogo, uma reputação manchada, a promessa de processos judiciais. Respirou fundo e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Iria romper o acordo, custasse o que custasse. Enquanto assinava a carta de rescisão, murmurou para si mesmo: prefiro perder dinheiro a perder minha consciência. E assim começava uma batalha que mudaria não só sua vida, mas também a de toda uma comunidade. O dia seguinte à decisão de Roberto Carlos amanheceu cinzento em São Paulo. A cidade parecia refletir a confusão em seu coração. Ele sabia que a rescisão do contrato abalaria não apenas sua conta bancária, mas também sua imagem pública. Os jornais, as emissoras de TV, as rádios, todos já estavam comentando a polêmica do shopping que iria ocupar o campo de futebol da comunidade. E em todos os títulos, um nome aparecia em destaque: Roberto Carlos. Na primeira edição da Manhã, uma manchete gritava: ídolo ou traidor? Roberto Carlos envolvido em polêmica de shopping. Outra, mais ácida: o homem que deu chutes memoráveis agora chuta os sonhos de crianças. Roberto lia aquilo em silêncio, sentado em sua sala, com a carta de rescisão ainda sobre a mesa. Sua esposa o observava preocupada. Você sabia que seria assim, não é? Perguntou ela, tentando medir o impacto. Eu sabia que seria difícil, respondeu ele, com um olhar cansado. Mas não sabia que doeria tanto. Enquanto isso, na comunidade, o clima fervia. As famílias organizaram protestos improvisados, bloqueando a entrada das máquinas que já se aproximavam do terreno. Cartazes coloridos com tinta guache tremiam nas mãos de crianças e adolescentes. Este campo é nossa vida, não ao shopping, sim ao futebol. Roberto, não nos abandone. As imagens começaram a circular pela televisão e pelas redes sociais. Em um vídeo que viralizou, um menino de 12 anos, usando uma camisa falsificada da seleção brasileira, encarava a câmera e dizia com firmeza: se você levar o campo, você leva a esperança. A frase se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, virou hashtag, estampou capas de jornais e foi repetida por comentaristas esportivos e até políticos. O Brasil inteiro parecia ter opinião sobre o caso. Roberto Carlos, ao ver o vídeo, sentiu o peito apertar. Era como se aquele garoto tivesse colocado em palavras a verdade que ele não queria encarar. Ao assinar o contrato, mesmo sem saber, havia se tornado cúmplice da destruição de algo sagrado. Na mesma noite, decidiu se pronunciar. Convocou uma coletiva de imprensa em um auditório simples, longe do luxo dos hotéis 5 estrelas onde normalmente aconteciam eventos desse porte. Chegou de camisa clara e calça jeans, sem seguranças ostensivos, apenas com sua voz e sua consciência. Quando os jornalistas começaram a disparar perguntas, ele ergueu a mão e pediu silêncio. Eu cometi um erro, disse com firmeza. Assinei um contrato sem entender todas as consequências. E esse erro colocou em risco o campo onde tantas crianças sonham. Esse campo também foi parte da minha história. Eu não posso permitir que ele seja destruído. As câmeras piscavam sem parar. Um jornalista provocou: mas e os milhões envolvidos? O senhor não teme ser processado? Roberto respirou fundo. Prefiro enfrentar milhões em dívidas do que carregar milhões de culpas. As palavras foram manchete no dia seguinte. Prefiro dívidas a culpas, diz Roberto Carlos. Para muitos, foi uma declaração de coragem. Para outros, uma ingenuidade perigosa. Do lado dos empresários, a reação foi imediata. Em uma nota oficial, a construtora responsável pelo shopping acusou Roberto de quebra de contrato e anunciou que o processaria por prejuízos milionários. A empresa descreveu o campo da comunidade como um terreno baldio sem relevância social e garantiu que o projeto traria empregos e desenvolvimento. Essa declaração incendiou ainda mais os ânimos. Na noite seguinte, milhares de pessoas ocuparam as ruas próximas ao campo, em um protesto pacífico que misturava música, bandeiras e camisas de futebol. O nome de Roberto era cantado em coro, como nos estádios. Roberto, Roberto, Roberto. Mas nem tudo era apoio. Em programas de opinião, alguns comentaristas criticavam sua postura. Roberto Carlos está colocando emoção acima da razão. Quantas famílias poderiam viver dos empregos desse shopping? Não é só sobre futebol, é sobre economia. Essas vozes encontraram eco em parte da população que via o empreendimento como uma chance de progresso. Assim, a figura do ídolo passou a dividir o país. Em cada esquina, em cada mesa de bar, discutia-se se Roberto era um herói ou um irresponsável. Na comunidade, porém, não havia dúvidas. Para aquelas crianças, ele já era um guerreiro.
Uma tarde, enquanto visitava discretamente o campo, Roberto foi surpreendido por um grupo de meninos que o cercaram com sorrisos e abraços. O mesmo garoto que havia aparecido no vídeo se aproximou, segurando firme sua bola gasta. Obrigado por não desistir da gente. Roberto se ajoelhou para ficar na altura dele. Eu errei, mas agora estou aqui. Prometo que vou lutar para que este campo não desapareça. As lágrimas nos olhos do menino foram resposta suficiente. No entanto, Roberto sabia que promessas não bastariam. A pressão legal era enorme, e as ameaças dos empresários começavam a se intensificar. Recebia ligações anônimas, recados intimidadores, advertências de que estava mexendo com gente grande. Numa dessas noites, sentado sozinho em sua varanda, olhando as luzes da cidade que nunca dormia, pensou em desistir. Por um instante, imaginou-se aceitando dinheiro, calando a consciência e seguindo em frente. Mas bastou fechar os olhos e lembrar do olhar das crianças para entender que não havia retorno. A batalha não era apenas contra uma construtora. Era contra a ideia de que os sonhos podiam ser comprados e destruídos em nome do lucro. E ele, Roberto Carlos, que sempre correrá pela lateral com velocidade e coragem, agora correria por algo maior. Correria pelo futuro de sua comunidade. O sol de São Paulo nascia tímido quando Roberto Carlos acordou com uma ideia martelando em sua cabeça. Já não bastava dizer não ao contrato do shopping. Já não bastava enfrentar processos e críticas. Era preciso construir algo maior. Se o campo da comunidade estava em risco, ele não poderia apenas defendê-lo. Teria que transformá-lo em um símbolo, em um projeto que devolvesse dignidade, esperança e futuro para aquelas crianças. Foi nessa manhã que nasceu o movimento que ele batizou de Raízes do Futebol. Roberto sabia que a batalha seria árdua. As manchetes ainda o atacavam, os advogados da construtora exigiam indenizações milionárias, e até alguns colegas do meio esportivo o aconselhavam a deixar isso para lá. Mas ele estava decidido. Convocou uma coletiva simples, no próprio campo de terra da comunidade, e ali anunciou sua proposta. Vestindo uma camisa polo branca, sem cenário luxuoso, Roberto falou de coração aberto diante de jornalistas, vizinhos, pais e crianças. Eu nasci aqui. Foi em um campo como este que comecei a sonhar. Hoje eu decidi que não vou apenas proteger este lugar, mas criar algo ainda maior. Estamos lançando o movimento Raízes do Futebol, para construir um centro esportivo e educacional que seja de vocês, das crianças, das famílias. Não será apenas um campo, será um espaço de sonhos, de aprendizado e de futuro. O público vibrou. As crianças correram para abraçá-lo. Pais e mães o aplaudiram como se estivessem em um estádio. A notícia se espalhou rapidamente, e em poucas horas as redes sociais explodiam com a hashtag Raízes do Futebol. A partir desse momento, uma corrente de solidariedade começou a se formar. Ex-companheiros de seleção enviaram mensagens de apoio. Cafu gravou um vídeo dizendo: "Se tem alguém que sabe da importância de um campinho de bairro, esse alguém sou eu. Roberto, conte comigo." Rivaldo fez uma doação generosa, mas pediu discrição. Já Ronaldo Fenômeno apareceu em uma transmissão ao vivo para dizer que o futebol brasileiro devia muito a esses espaços comunitários. Se o futebol é religião no Brasil, os campinhos são nossas igrejas. Não parou por aí. Artistas populares se mobilizaram. Ivete Sangalo anunciou um show beneficente em Salvador com renda revertida ao projeto. O rapper Emicida compôs uma música exclusiva, chamada Raízes, que virou hino não oficial da campanha. Influenciadores digitais espalharam vídeos emocionados pedindo doações. De repente, o que era apenas um sonho pessoal de Roberto se tornou um movimento nacional. Mas nem tudo era fácil. Com a popularidade crescente do projeto, vieram também as tentações. Uma grande cervejaria ofereceu patrocínio milionário, garantindo que o centro ficaria pronto em poucos meses. Em troca, queriam o direito de estampar sua marca em cada parede, em cada uniforme, e até organizar eventos de marketing para adultos dentro do espaço. Muitos amigos aconselharam Roberto a aceitar. "É dinheiro rápido, resolve tudo", disse um empresário próximo. "As crianças terão o campo logo." Mas Roberto não hesitou. Convocou novamente a imprensa e anunciou: "Não troco o futuro das crianças por marketing de álcool. Raízes do Futebol não será palco para vender cerveja, será palco para plantar sonhos." A declaração foi recebida com aplausos e também com críticas. Alguns jornais o acusaram de ser romântico demais. Mas a resposta popular foi esmagadora, as doações aumentaram, e o movimento ganhou ainda mais credibilidade. A
As semanas seguintes foram marcadas por mutirões. Voluntários de diferentes bairros começaram a aparecer no campo com pás, enxadas, cimento, tinta. Arquitetos ofereceram seus serviços de graça. Estudantes de engenharia se organizaram para ajudar nos cálculos da obra. Mulheres da comunidade cozinhavam marmitas para alimentar os trabalhadores voluntários. Era como se todo um país tivesse entendido que aquele campo representava algo maior que tijolos e grama. Representava a luta pela dignidade. Roberto, acostumado a treinar horas por dia em sua carreira, agora dedicava sua energia física para carregar tijolos, pintar muros e cavar buracos. Sua presença inspirava. As crianças o viam não como um astro intocável, mas como alguém disposto a sujar as mãos por elas. Em uma tarde especialmente emocionante, um grupo de meninos entregou a ele uma caixa de papelão com moedas e notas pequenas, fruto de uma vaquinha feita entre eles. O líder do grupo, o mesmo garoto que antes havia dito que se o campo acabasse, o sonho acabava, falou com firmeza. É pouco, mas é o que temos. Queremos ajudar. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Ajoelhou-se diante das crianças e disse: "Vocês já me deram tudo. O futuro de vocês é o maior presente que eu poderia receber." A construtora, por sua vez, não desistia. Continuava tentando deslegitimar o projeto, chamando-o de espetáculo midiático. Entrava com novos processos, aumentava o tom das ameaças. Mas a cada ataque, o movimento ganhava mais força. Era como se cada tentativa de derrubar Roberto o levantasse ainda mais alto. Aos poucos, o campo começou a mudar de cara. As través velhas foram substituídas por estruturas novas. Um gramado sintético doado por um clube de futebol começou a ser instalado. As paredes ao redor foram cobertas com grafites coloridos que mostravam meninos e meninas jogando bola, sorrindo, levantando troféus. Certa noite, Roberto voltou ao campo já quase vazio, iluminado apenas por alguns refletores improvisados. Caminhou até o centro e olhou em volta. Sentia-se exausto, mas feliz. Pegou o velho caderno onde anotava suas memórias e escreveu: "Não é sobre mim. É sobre eles. É sobre nunca esquecer de onde viemos. É sobre as raízes do futebol." Enquanto guardava o caderno, ouviu risadas atrás de si. Eram as crianças que ainda insistiam em jogar, mesmo tarde da noite. O menino da bola gasta gritou: "Roberto, vem jogar com a gente." Ele sorriu, tirou os sapatos e entrou descalço no campo. Entre passes, dribles e gargalhadas, sentiu-se novamente o garoto que sonhava com a bola nos pés. Ali, compreendeu, não havia contrato, processo ou ameaça capaz de destruir algo que já estava vivo no coração das pessoas. E naquele instante, soube que estava mais perto do que nunca de transformar promessa em realidade. O grande dia finalmente havia chegado. O sol nascia radiante sobre São Paulo, iluminando cada rua estreita, cada parede grafitada, cada sorriso ansioso das crianças da comunidade. Não era apenas uma inauguração, não era apenas a entrega de um centro esportivo. Era o renascimento de um sonho coletivo. Desde cedo, famílias inteiras se dirigiam ao local. Carros lotados, ônibus comunitários, bicicletas improvisadas e até gente a pé, todos em um mesmo destino: o novo Campo da Esperança, fruto do movimento Raízes do Futebol. O barulho dos tambores, as bandeiras coloridas e os cânticos criavam uma atmosfera de festa que lembrava os dias de Copa do Mundo. Roberto Carlos, em silêncio, observava da janela de sua casa. Já não era o garoto que sonhava em um campinho de terra, mas naquele momento sentia-se exatamente como antes: nervoso, ansioso, mas cheio de esperança. Vestiu-se de forma simples: camisa branca, calça jeans e no pulso, uma pulseira feita por uma das crianças da comunidade. Queria estar entre eles não como estrela, mas como parte da família. Ao chegar ao local, ficou sem palavras. Onde antes havia poeira, pedras e través enferrujadas, agora se erguia um campo verde vibrante, com grama sintética reluzente sob o sol. Pequenas arquibancadas haviam sido construídas com madeira reciclada. Ao lado, erguiam-se salas de aula pintadas com cores vivas, uma biblioteca comunitária e até um pequeno auditório. Murais gigantes, feitos por artistas locais junto com as crianças, mostravam cenas de futebol de rua, mãos dadas e frases inspiradoras como: "Aqui nascem sonhos." O público aplaudia sem parar. Crianças gritavam o nome de Roberto como se estivessem em um estádio lotado. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de emoção percorrer seu corpo. A cerimônia começou com apresentações culturais. Grupos de capoeira deram mostras de habilidade,
jovens cantores de rap improvisaram versos sobre esperança, e até um coral infantil cantou uma música criada especialmente para o evento. Os olhos de Roberto se enchiam de lágrimas ao perceber que não era apenas futebol, era identidade, era cultura, era pertencimento. Então, chegou o momento mais esperado. O garoto que tantas vezes havia enfrentado as câmeras para defender o campo surgiu com um velho objeto nas mãos. A bola gasta, cheia de remendos, que havia simbolizado a luta de todos. Aproximou-se de Roberto com um sorriso tímido, mas firme. "Você cumpriu sua promessa", disse o menino, entregando-lhe a bola. Roberto segurou-a como quem segura um troféu. Levantou-a para o alto e a multidão explodiu em aplausos. Por um instante, o som parecia o mesmo que ecoava no Santiago Bernabéu ou no Maracanã em noites históricas. Mas, para ele, era muito mais. Era o título mais importante de sua vida. No microfone, a voz de Roberto tremia, mas cada palavra saía carregada de verdade. "Eu já conquistei copas, já vivi noites mágicas nos maiores estádios do mundo. Mas nada se compara a este momento. Dinheiro pode levantar prédios, mas nunca compra o sorriso de uma criança. O futuro do Brasil não está no concreto de um shopping, mas nos sonhos que brotam de um campo como este." A plateia permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada frase, antes de estourar em gritos de apoio e emoção. De surpresa, alguns ex-companheiros apareceram para celebrar. Cafu, Rivaldo, até Ronaldo surgiram no campo, prontos para uma partida simbólica contra as crianças da comunidade. As regras? Não havia regras. Cada gol das crianças valia por 1000, e cada riso valia mais que qualquer resultado. Roberto correu, driblou, caiu e levantou, como nos velhos tempos. Mas a diferença era clara. Ele jogava não para si, mas para eles. O jogo terminou em festa. As crianças comemoravam cada lance como se fosse final de campeonato. As arquibancadas vibravam com cada passe. E quando o apito final soou, ninguém saiu derrotado. Ali, todos eram campeões. À noite, já com o sol se despedindo e as luzes do campo se acendendo pela primeira vez, Roberto caminhou sozinho até o círculo central. Sentou-se na grama, segurando a bola velha ao lado, e olhou em volta. Aquele espaço, iluminado e cheio de vida, não era apenas um campo. Era prova de que a luta tinha valido a pena. No fundo do coração, sabia que não tinha apenas salvo um terreno. Tinha devolvido esperança a uma geração inteira. Pegou novamente seu caderno e escreveu. Os contratos se rasgam, os prédios caem, mas as raízes do futebol e da esperança ficam para sempre. Guardou o caderno, levantou-se e, olhando para as crianças que ainda corriam no gramado mesmo tarde da noite, sorriu. O campo da esperança estava vivo. E com ele, renascia também a certeza de que o verdadeiro legado de um ídolo não são os títulos que levanta, mas os sonhos que ajuda a plantar.